noite, pessoal! Está na hora de mais um Passado da Hora, o programa mais histórico da TV. Eu sou o Rex, seu apresentador, osso duro de roer. Hoje é dia de falarmos sobre como o Brasil inventou a roda. Não exatamente a roda, mas a engrenagem. Hoje, no nosso almanaque, falaremos como esta terra tropical se industrializou e suas cidades cresceram. É o surgimento do Brasil moderno, com fábricas, estradas e celulares. Pelas barbas do imperador, eu estou cheio desse negócio de bananas e cana-de-açúcar. Eu quero uma calça jeans da moda. Eu quero um celular. Eu quero um cheeseburger com batatas e assistir filmes na internet. Aí, um episódio sobre mim e minhas ideias geniais. Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho, devo alertar para irmos com mais calma. Ô Barão de Mauá, a industrialização no Brasil foi um processo demorado. Não é mesmo, Ned? É verdade, Rex. A história das origens da industrialização no Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa chegou aqui e abriu os portos ao comércio, criando taxas entre 24% a 15% para produtos estrangeiros. Nessa época, o desenvolvimento da indústria no Brasil foi mínimo, pois os produtos estrangeiros eram melhores e mais baratos e a economia da cana-de-açúcar era mais ou menos autossuficiente. Foi apenas em 1844 que o Ministério da Fazenda decretou uma lei que ampliava as taxas de importação para 20% sobre produtos que não tivessem concorrente nacional e 60% sobre aqueles que tivessem. O fato é que faltavam trabalhadores livres e assalariados para constituir um mercado consumidor em moldes internacionais. O Brasil estava ainda preso no sistema escravista para manter sua produção agrícola. Ah, então quer dizer que a indústria no Brasil começou com o essencial: coisas para comer, coisas para se vestir, coisas para lavar a roupa, iluminar a noite e instrumentos básicos. A extinção do tráfico de escravos em 1850 determinou que o dinheiro antes empregado nesse comércio fosse direcionado a empresas de serviços urbanos, transportes, bancos e comércio. Fábricas recebiam concessões e benefícios financeiros se passassem a empregar a mão de obra exclusiva de trabalhadores livres. Também em meados do século XIX, a indústria de tecidos nacional se beneficiou com guerras que ocorreram no Brasil e no exterior. Era o moderno sistema capitalista que se implantava em todo o mundo. É isso mesmo. No final do século XIX, o café perdeu seu valor de mercado. E isso fez que esses produtores agrícolas começassem a investir em outras atividades econômicas. Nessa época chegaram os meus amigos empresários, como o chiquérrimo Barão de Mauá, um sujeito doido por trenzinhos e estradas de ferro. Ele desejava o desenvolvimento das cidades do Brasil, que ainda era moda antiga. Depois que acabou aquela coisa horrível da escravidão, foram para o Brasil um monte de europeus e asiáticos e outros de diversas nacionalidades. Mas já vou logo avisando, viu? Esse negócio de indústria no Brasil não é nada que se comparasse a de Londres ou de Paris. Foi só no século XX que chegou perto, viu? Ah, as ferrovias do Brasil. Conta pra gente, Ramizes. Uma das ferrovias que mais rendeu curiosidades foi a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi construída em Rondônia. Durante 40 anos, as obras começaram e foram interrompidas por 3 vezes. O principal obstáculo eram as doenças que assolavam a região: malária, tifo e beriberi. Outro problema eram os ataques dos índios. Em torno de 1.552 homens morreram nos últimos 5 anos da construção. Mas há quem diga que foi muito mais. Isso rendeu à estrada o título de Ferrovia da Morte. Também há lendas que dizem que os fantasmas dos trabalhadores mortos podem ser vistos sentados nos trilhos. Eu ficaria arrepiado se eu tivesse pele. Mas agora, it's time! Chegou a hora do cara a cara com o Marechal! Fala aí, Marechal!
Bem-vindos, telespectadores, a mais um Cara a Cara com o Marechal. Hoje com um ilustre desconhecido do passado que trabalhou nas máquinas a vapor durante a Revolução Industrial. Fala aí, ilustre! Ah, sim. Antes de trabalhar com a máquina a vapor, eu até conseguia ver a luz do sol. Mas eu ajudei a mudar o rumo dos viajantes, não é? Sem mim, uma viagem de barco a remo para visitar a sua tia ou a sua tia demorava 2 dias. Agora, um barco a vapor demora menos de 2 horas. Mas aí você ficou famoso, foi? Famoso que nada! Mas enquanto o moinho de vento amassava 10 sacas de trigo, eu fazia a minha máquina a vapor amassar 10 vezes mais no mesmo tempo. E graças ao meu trabalho, o mundo ficou cheio de produtos. Até que um dia eu morri abraçado com uma máquina a vapor. E agora, para terminar, uma última pergunta pessoal, se é que você me permite, Você gosta de pegar uma sauna, Não precisa responder. Adeus, ilustre evaporado, digo, desconhecido. E adeus, telespectadores de mais um Cara a Cara com o Marechal, o programa onde só eu sou famoso. Gostei dessa história da máquina a vapor revolucionar o comércio brasileiro, Marechal. Ned, explica um pouco mais pra gente. Em 1880 é criada no Brasil a Associação Industrial, que atuou no sentido de apoiar novos incentivos industriais e realizar propagandas contra os defensores de uma economia brasileira totalmente agrícola, donos de terras que controlavam a indústria agrária, em sua maioria. Até 1885, a indústria representava um pouco mais do que 10% da economia brasileira. Com a proclamação da República em 1889, esse percentual voltou a cair para algo em torno de 5%, o que demonstra que a recém-fundada República estava apoiada na lógica dos financistas que ganhavam dinheiro com a agricultura, situação que só mudaria depois de 1930. Agora é hora do nosso momento musical, com esse eletrodoméstico das antigas, Vitor Vitrola. Olá, caros ouvintes. Vamos ouvir o que se ouvia na época do Segundo Reinado. Lá, na segunda metade do século XIX, infelizmente eles não ouviam Elvis. Em vez disso, a novidade do momento era o chorinho. Agora, para o deleite de todos, vamos sacudir o esqueleto, ouvindo um ritmo de chorinho daquele tempo. Ai, quase chorei. Credo. Não gostou do gingado, Esmeralda? Ah, para com isso. Ned, como é que foi a chegada desses imigrantes no Brasil? Rex, os imigrantes chegavam da Europa e desembarcavam no Porto de Santos. Depois se espalhavam pelo Brasil. E por falar em portos, os portos da América do Sul eram muito visados por todos os navios que cruzavam o Atlântico e o Pacífico, pois ainda não existia o Canal do Panamá, inaugurado apenas em 1914. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a iluminação pública, que antes era feita com óleo de baleia, foi substituída por gás extraído do petróleo. Isso entre 1854 e 1872. Muitos serviços de transporte foram criados, surgindo as carruagens e bondes puxados por tração animal nas ruas das cidades cada vez mais complexas. Até mesmo começaram a ser instalados, a partir da segunda metade do século XIX, sistemas de esgotos que anteriormente eram coletados manualmente. Olha, em resumo, a modernização de um lado e o Brasil antigo do outro. Primeiro Portugal e depois o próprio Brasil não queriam a modernização e as mudanças dos costumes. Duro, mas verdadeiro. Esmeralda, nosso tempo está acabando. Atenção, velharias! A ampulheta está quase no fim. Voltem todos aos seus lugares. Nos vemos no próximo Passado da Hora. Quem disse que eu sou avesso ao moderno? Eu bem que aprendi a gastar a maior grana em toda esta tralha. Oh yeah!